Rui, não sei se te lembras, mas tinha uma imagem muito presente do João, não sei se o João tem lembrança disso, do João a pedir desculpa quase em público depois do 7-0 de Vigo. 7-1 ou 7-0? 7-0. Que o João deu a cara para fazer aquilo que se calhar era a direção nesse dia os adeptos não nos queriam deixar entrar no estádio para ir treinar. Depois do treino, o Vale Azevedo abriu a porta aos adeptos no primeiro treino depois desse jogo. E depois do treino, obrigaram-nos a ir pedir desculpa na conferência de imprensa. Era a única forma que tínhamos de sair dali, naquela altura. Não era o facto de pedir desculpa, a mim não me gostava de pedir desculpa quando erro. Eu não errei porque quis. Claro. Aconteceu no futebol tudo. Não é? Agora percebo que através das emoções que queria e não sei o quê, era uma forma que a gente tinha de amenizar um pouco a coisa, não é? Claro. Se é que era possível. Não? Por acaso jogava com o pedido de desculpas, tinha sido com o Beitar Jerusalém, naquela pré-eliminatória, em que o Benfica ganha 6-0 em casa, mas depois perde 4-2 em Israel. Sim. Jogava que o João até tinha lido um comunicado. Desse jogo não me lembro. Lembro-me perfeitamente desse resultado, que aparentemente ia ser fácil. Sim. E acabou por acontecer 4-2, também não percebi como. Mas não me lembro de... E o Benfica qualificou-se para a Liga dos Campeões, só que mesmo assim houve um tumulto provocado pelo Vale Azevedo. É a minha memória. E já o outro foi a mesma coisa. O Vale Azevedo punha-se de fora. Sempre. Uma personagem fabulosa. Fora. Agora, deem vocês a cara e abriu a porta aos adeptos no treino. Pois. Que tipo de treino é que a gente ia fazer depois com os adeptos lá dentro depois daquele jogo, não é? Claro, sim. E já agora, por falar em treino, mas a seguir a uma jornada gloriosa, como é que foi o treino a seguir ao 6-3? Não me lembro. Não? Não me lembro. Se ela falava sim, logo, claro. Não me lembro. Mas o jogo? O jogo lembro-me. Falemos sobre esse jogo. Também é bom, não é? Falar sobre coisas positivas. Um hat-trick na primeira parte não é... Seja em qualquer jogo. É raro. É muito raro, muito raro. Sobretudo naquele, não é? Exato. Não, foi um jogo... Eu costumo dizer que os primeiros 15, 20 minutos nem me estava a correr muito bem o jogo. Ao João? Sim, a mim, pessoalmente, não me estava a correr bem. Depois do primeiro golo as coisas modificaram tudo. O primeiro golo do Benfica. E as coisas depois acabaram por ser perfeitas. Acho que é a melhor forma de dizer. Tudo correu bem. A partir daí tudo correu bem. E em alturas importantes, porque o Benfica conseguiu responder sempre quando se feriu o golo. Nunca ficou para trás. A margem nunca foi de diferença de 2, foi sempre diferença de 1. Sim. Até que depois, quando o Benfica passa para a frente, aí foi... quando é o 3-2, a primeira parte acaba com 3-2, nós vamos para o intervalo, temos de ter cuidado, porque a margem é mínima, não é? Claro. Mas depois também marcámos o 4-2 e a partir daí acho que foi o Sporting baixou os braços e já não desanimou e nunca mais se encontrou. Em todos os 3 golos da primeira parte, algum deles é treino ou é... Vou fazer daqui. Ainda hoje acho que ainda é assim. Tu entras tu tens uma estratégia, defines a forma, o posicionamento de cada jogador, alerta, sabes quais são os pontos fortes da equipa adversária, quais são os pontos onde tu podes criar estragos, sabes essas coisas todas. Mas depois, quando a bola gira, tu tens isso é uma base. Depois o resto são os jogadores que fazem e os treinadores podem ir corrigindo à medida que o jogo vai acontecendo. Porque... Mas como é que tu no 1-1 tens aquele remate tão longe? Sendo que não tens ninguém e já passaste alguém, não é? Não, se vocês repararem bem, eu não passei ninguém. Eu simplesmente arranjei espaço para rematar. Não é? Porque eles estavam ao meu lado. Eu faço um passe em que é cortado, a bola sobra para mim outra vez. Eu vou com a bola e tenho 2 jogadores, que um deles é o Paulo Sousa, o outro já não me recordo quem é. E eu depois, através deles, eu consigo arranjar espaço para rematar, porque eu estou muito longe da baliza. Pois, muito longe. Porque eu tenho depois os centrais à frente. Aquilo foi uma solução que eu encontrei naquele momento e o remate saiu bem, não é? Mas estava muito mas rápido, isso também. Não é uma coisa ensaiada, não é? Exatamente, Não é nada ensaiado, não está nada programado. E o segundo golo é a mesma coisa. O segundo momento, depois vou ali sozinho, não tem
porque é que eu vou fazer isto? Mas vem o Vujacic. Está bem, mas isso é o adversário. Estou a dizer, Sim, olhei, sim. não Eu via sei, camisolas vermelhas ao pé de mim. Mas vem alguém, Vou ter como é que que tu cortas para dentro? Porque eu estava a perder ângulo, eu podia rematar, podia arranjar espaço para a bola para o pé direito e rematar, mas já ia perder ângulo e dificilmente não fazia nada. Pelo menos ali tentei. Onde tu deves fazer a diferença, onde tu deves arriscar, é no último terço. Sim. Hoje os treinadores dizem isso, não é? Ainda por cima, sem soluções, o drible é uma alternativa àquilo que tu vais treinando. Eu tive que optar pelo drible e saiu bem naquela altura. E o 3-2? Fui obrigado a fazê-lo porque eu também estava sozinho. Sim, ok. Mas o 3-2 já me parece uma jogada mais pensada, com o livre. Não, o 3-2 foi uma coisa que aconteceu. Aquele livre Foi aconteceu. tipo aquilo que eu estava a dizer, o Horto está ali. Então, o Paneira pede a bola no espaço vazio. Não é? Aquilo não foi ensaiado. O espaço aconteceu, o Paneira aproveitou, que é uma coisa que se vê muito pouco hoje em dia, que é apanhar o adversário distraído. Exatamente. Assim, Marcar que a gente rápido, chama a ratice. Não é? Sim, sim. Porque ensaias de tal maneira aquilo que mesmo que haja o espaço, como tu ensaiaste, vais por ali. Exato. Que é uma estupidez. Sim, claro. E nesse jogo aconteceu isso. O Paneira apanhou o espaço, o Paneira cruzava muito bem no segundo poste, a bola morta para o segundo poste, porque normalmente a tendência dos defesas é sempre, e do guarda-redes é sempre cobrir o primeiro poste. O Isaías, que vai com tudo no segundo poste, ganha o lance, forte como ele é, e que há todas. E eu deixei-me estar ali no meio, porque não estava, tinha que ocupar aquele espaço para fazermos o gol. E a bola sobrou para mim. Na verdade foi, se me perguntares se nós ensaiávamos bolas paradas, treinávamos bolas paradas, quer defensivas, quer... E, se bem me lembro, nessa altura as bolas paradas do Benfica contra era um problema. Não sei se vocês se lembram. Lembram, então? Sofríamos imensos golos de bola parada. Sim. Aliás, os 2 golos do Figo ao Benfica é de cantos. Exato, a bola parada, na pequena área. área. Por isso nós tínhamos muitos problemas nas bolas paradas contra. E ali apareceu o chamado ouro, o Paneira aproveitou bem e aconteceu aquilo. Porque tu, quando fazes o 2-2, a equipa também começa-se a libertar de toda aquela pressão. Não é? Claro. Assim, já chega, não é? Não vamos ter que sofrer mais um golo para acordar outra vez, não é? Sim. Acho que a equipa despertou ali naquele momento e aí já funciona como equipa. Esse jogo é inesquecível. Onde é que estavas, Rui, nesse jogo? Em casa. Estavas em casa? Estava com os Não meus foste ao pais. estádio? Não fui. É o único jogo de Sporting que não fui ver. Em casa. Minha mãe estava doente. Já estavas a adivinhar. Minha mãe estava doente, tive que ficar, que o meu pai foi trabalhar para a RTP e só apareceu a meio do jogo. E foi-se embora, no início da segunda parte. Foi para o escritório. Foi para o escritório. Eu é que vi o jogo todo. E gostava de saber já agora, porque falámos aqui de muita gente e do Perradome, mas o titular era o Neno, antes de chegar ao Perradome, que cometia as suas argoladas, e nesses golos do Figo, de facto, ele não chegou com as mãos, ou no Figo chegou com a cabeça, mas imagino que o Neno para ele fosse igual, não é? Que ele, pelo menos, não aparentava ser uma pessoa que se fosse abaixo. Se cometesse um erro, ele fazia controle alt-delete e seguia a sua vida. Não, ele às vezes disfarçava bem. Pois, ok. É isso. O Neno também era muito sentimental. Claro, muito mesmo. Sim. E sentia as coisas. Mas também dava a volta. Mas ele sentia. Pronto, naquela altura, o Neno também parecia um gato na baliza, não é? Por acaso, nesse jogo, sobretudo o golo do Figo, é ali um bocado mais complicado para ele, Claro. mas a bola também é muito bem batida, com muita força. Mas na verdade ele continuou, o Neno não morreu ali. Claro. Há muitos jogadores que, por causa de um jogo e daquela importância, que morrem ali e o Neno continua a ser o guarda-redes do Benfica, e depois mais tarde no Guimarães. Sim. Às vezes se deixam ir abaixo, o Neno deu sempre a volta. Há bocado o Pedro perguntou se o Amaral era de facto a alegria do balneário no Mundial no 89, o Neno era a maior alegria do Benfica? Claro, o Neno era sem dúvida. O Neno era incrível. Não era só no Benfica, na seleção era a mesma coisa. Era incrível. O Neno era uma pessoa extraordinária. Muito bondosa. Um coração enorme. E depois no balneário era divertido,
não te consigo explicar. Na verdade, era alegria. Eu não conseguia, estava sempre a rir. Como é que tu consegues estar sempre a rir mesmo quando estava sempre a rir? Espetacular. Era incrível, era incrível. Depois pegavam uns com os outros no balneário, aquelas brincadeiras. Uma vez pegamos o Amaral, o brasileiro. Sim. Não sei se vocês sabem ou se já vos contaram alguma vez, aprecia-se muitas vezes a roupa de cada um. Imagino. Cada um leva a vestir e não sei o quê. Comparar, não é? Outros dizem, pá, tu podes para vir de Versalhes, que não vais ser sempre do bairro, vais ter sempre ar de chunga, não sei o quê. Acontece muito isso, e que os brasileiros acontecia muito isso. E às vezes havia lá coisas, nós tínhamos uma mesa no balneário em que punham as camisolas para assinar para outras pessoas, camisolas do Benfica e outras camisolas diferentes, calções, e uma vez pegaram na roupa, o Amaral chegou lá, primeiro chegou com um cão igual a ele, não sei se vocês sabem, aqueles cães todos encorrolhados, o Amaral também abria mal o olho, não é? Apareceu com um cão igual a ele, que a gente começou-se a rir, levou o cão para o balneário, e o cão era igual ao Amaral, todo encorrelhado, assim meio, a ver assim meio... Pegámos, foi de calções e uma t-shirt, calções rotos e não sei o quê. Então eu não sei quem foi que pegou na roupa dele, ele estava no posto médico a preparar-se para o treino e tal. Alguém pegou na roupa dele e começou a pedir autógrafos a toda a gente. Inclusivamente ao Amaral, vai ao posto médico, pega o Amaral, assina aí e tal, e o gajo pega na cadeira, tal, assim, e depois pendurou-se a roupa dele no meio do balneário a dizer que vende-se calções autografados. Quando o Amaral vai vestir os calções, ele ainda não tinha percebido que eram os calções dele. Quando ele se vai a vestir, percebe que eram os calções dele. Ficou fumo. Era uma grande personagem, o Amaral também. E o Neno estava sempre envolvido nestas coisas. Claro. Ele e o Ailton, eram muito engraçados. Lembro-me bem do Ailton, sim. Eram muito engraçados. Ainda passou depois um rapaz que era o Clóvis. O Clóvis, sim. O Paulão veio ele e o Paulão, o central, e o Clóvis era o ponta de lança. João, era mesmo muita gente nesse Benfica, entradas e saídas, era mesmo muita gente. Outros tempos. Ainda temos alguns minutos pela frente, mas eu queria falar pelo menos do Euro 2000, obviamente, e da parte do Sporting ainda, Ruizinho. Claro, sim. De acordo. Euro 2000, João, quando vai fazer o torneio, de boas memórias para nós, foi espetacular aquele primeiro jogo, como já disse em off ao João, para mim é marcante. Já tinha decidido o seu futuro ou foi só mais tarde isso? Não, ainda não tinha decidido no primeiro jogo. Durante o europeu, digamos assim. Não, quer dizer, eu quando vou para o Mundial, quando vou para o europeu, havia dois clubes que eu sabia que iam esperar até o Campeonato da Europa acabar, que era o Sporting e o Newcastle. Estava lá o treinador, era o Bobby Robson. Ok. E eles iam esperar, porque eu disse que não queria decidir logo, queria ver, e eu próprio também queria ver como é que o Campeonato da Europa corria. E desde logo eu diria que garantido esses dois. Só que depois, ao longo do Campeonato da Europa, felizmente tive muitos convites de clubes incríveis, e que só que me davam 3-4 dias para decidir. Depois, a única coisa que eu decidi a meio foi que eu não vou para fora. Foi a única coisa que eu decidi. Ao não ir para fora, só tinha duas hipóteses. Claro. Ou era o Porto ou era o Sporting. E falaram os dois comigo. Embora o Porto não foi através... O Porto só foi quando eu cheguei a Portugal, falei com o presidente, antes de assinar pelo Sporting. Mas os jogadores do Porto vieram falar comigo, a dizer que o Porto, a convencerem para ir para o Porto, para o Porto, não sei o que, o presidente quer falar contigo e tal, quando chegarmos e tal. E o Sporting esperou aquele tempo todo. E pronto, a partir do momento em que eu decidi ficar, só tinha que escolher entre o Porto
e o Sporting. E eu tinha a minha vida toda em Lisboa também. Eu ficar no Sporting, de certa forma, ia continuar a ter o que tinha. Viver na minha casa, os meus filhos iam estar na mesma escola, continuava a ir à seleção, representava um grande na mesma. Na verdade, ficava... Se eu viesse para o Porto, que eu já não fazia parte... Depois acabei por vir para o Boa Vista. Mas naquela altura não fazia parte do meu projeto familiar voltar. Tinha a minha família toda, naturalmente, e continuei a ser sempre do Porto. Mas a minha vida estava em Lisboa. Mais mudanças na estava em Lisboa e já estava com 12 anos a viver em Lisboa, já era 12 anos, não, 10 anos a viver em Lisboa, tinha as minhas coisas todas lá e pronto, e acabei por optar pelo Sporting. E, por coincidência, foi num período em que o Porto até teve 3 anos sem ganhar, não sei se vocês se lembram. Lembro, verdade, sim. É o Sporting, Boa Vista, Sporting. Sim, exatamente. E por isso as coisas até não fugiram muito daquilo que era o meu pensamento na altura. E foi por aí. Muito bem. Euro 2000, Ruizinho. Memórias? É que é perguntar totais, não é? Totais. Não quero saber se o João Pinto teve medo da bota do Sol Campbell. Naquele cabeceamento. Bolas, não sei se viste ou não. Não, sabes que eu estive num treino há muito pouco tempo atrás, não sei se foi com um jogo com a Dinamarca que tivemos cá, agora. Em Alvalade? Ele foi, sim, mas ele foi à cidade do futebol, fez uma visita à cidade do futebol. Sol Campbell. E eu fui perguntar se ele não se lembrava de mim. Aliás, eu perguntei ao Roberto, é o Sol Campbell que está ali. E ele. Então foi com ele que eu marquei aquele gol. Depois é que fui falar Como é que ele reagiu já agora, João? Bem, riu simpaticamente. Depois estivemos lá a mostrar a cidade de futebol, não sei o quê, mas foi simpático. Queria lá saber do pé, queria fazer o golo. Queria cabecear a bola, fazer o golo logo se via. E o gesto técnico é... Claro. Já agora, João, como é que um jogador de 1,71m tinha tanta habilidade e coragem para ir a esses golpes de cabeça tão bem feitos? Eu desde miúdo que gostava, quando ia jogar com os meus amigos, eu tinha sempre, se não houvesse jogadores suficientes para fazer o jogo, 5 contra 5 ou 4 contra 4, não sei, arranjava sempre alguém para ir cruzar as bolas para mim. Quando era miúdo, isto vou falar com 6, 7 anos, 7, 8, naquela altura que eu estava no ringue, no bairro de Falcão. Sim. Não havia jogadores para fazer o jogo, então arranjava alguém para ir para a bola, às vezes sem guarda-redes, cruza para mim. E era sempre curioso. Agora que estou a falar nisto, estou-me a lembrar de uma coisa: só havia espaço de um lado para cruzar, que era do lado direito, porque do outro lado já não havia tanto espaço. E a verdade é que eu cabecei melhor quem cruza do lado direito do que do lado esquerdo. Curioso. Muito embora tenha alguns golos feitos do Rui Jorge, queixava-se disso. Mas eu cabeceava, dava-me mais jeito de cabecear do lado direito do que do lado esquerdo. Embora tenha feito muitos gols também do lado esquerdo, mas estava muito mais à vontade quando o cruzamento era do Esse cruzamento é do Rui Costa, não é, João? É o Rui Costa cruzando à direita. É verdade, sim. E tu tinhas um número que o João tinha feito 12 golos pela seleção. Em 23. Em 23, portanto, mais de metade. Foi? Na seleção? Sim. Mais de metade de cabeça, o que é impressionante. Marquei muitos golos de cabeça. Estava a ver se me lembrava de alguns. Marquei um à Hungria, de bola parada. Depois o Figo nos cantos cruzava para mim, não era para o Fernando Couto. Muitas das vezes era para mim, não era para o Fernando Couto. Porque eu estava ali no primeiro poste, mas havia sempre alguém que passava à minha frente para ir disputar a bola e eu ficava ali naquela, vai passar, vai sobrar para mim. O primeiro à Grécia não foi de cabeça? O Figo marcava muito. O Grécia, sim. Esse é o meu primeiro gol, acho, da seleção. É o primeiro. Estado da Luz. 1-0. Sim. Yeah. Mas isso ainda estava, o Rui Barros ainda estava naquela mudança. Sim, claro. E depois o Figo cruzava muito para mim também. E o Figo batia bem. Tenso, o canto tenso, era só meter a cabeça. Isso ajuda. Portanto, esse europeu, se bem me recordo, Inglaterra, o primeiro jogo. O terceiro é contra a Alemanha, o segundo é contra a Roménia. É o gol do Costinha. O Costinha estava a alinhar atrás da baliza.
Costinha, ele fez o gol de bola parada, não foi? Faz Foi. um livre. Já depois da hora. Acho que Jogo- foi A o Roménia Figo também que tinha uma bateu. super equipa nessa altura. Pois tinha. Muito boa, muito boa, muito boa. Vários jogadores no Barcelona. Aliás, a Roménia ficou à nossa frente no grupo de qualificação. Para Esse esse ano, europeu. é? Para esse europeu. Depois que deu-se a coincidência Sim, de irmos porque os dois. O Baggio, não foi o Baggio, O Adji. O Adji. o Adji marcou o gol de livre no Dragão, nas Foi. Antas. Nas Antas. Ele marcou, perdemos 1-0 com eles. salvo erro. Maradona dos Cárpatos. O Adji jogava muito. Jogava muito. Sim. Jogava muito. Jogava muito. Não, acho que esse gol é na Roménia, 1-1. É Adji e Figo. Mas ele Sim. no Dragão, acho que ele também. Mas perdemos 1-0, Nas Antas, acho- não? Acho que aí foi um Montianu, acho eu. Livre? Acho eu, sim. Sim. Não é um jogo famoso em que o Paulinho Santos falha um penalti. Não me O recordo. Paulinho Santos, por estar a jogar em casa, deram-lhe essa oportunidade. Acho eu. Não me recordo. O Paulinho até jogava muitas vezes a lateral esquerdo. na Acredito mais em seleção. ti do que na minha memória. O Paulinho até jogava a lateral esquerdo muitas vezes no Porto e na seleção. Há uma fase, não é? Sim, sim. Em que ele faz muitas vezes Sim. quando faz esquerdo. E marca aquele gol espantoso à Áustria. não é? Ei, o golaço. Como- Golaço. Lembro. Sim. Que ele faz O bem para o da meio. esquerda. O Paulinho jogava bem. Sim. Ele quis meter aquela coisa A personagem também, não é? aquela personagem nele, mas ele jogava bem. É. Ele não batia só. Sim, Sim, sim. sim, sim. O Paulinho era um jogador. Só que pronto, estava muito arraigado a essa. Sim. Mas a Agarrado a essa. Inglaterra, Roménia, Depois, quartos de final. Alemanha e Turquia. Alemanha, E Turquia, depois França. França. E França, tu começas do banco. É o primeiro jogo desse europeu que começas do banco, não é? Sim, foi no jogo que não fui titular. Sim. E porquê? Não faço ideia. Ok. Eu já disse ao Humberto, não falo consigo enquanto você não me explicar aquilo. Mas quem é que chegou nesse lugar, João? Por acaso não tinha essa memória. Acho que jogou o Nuno Gomes, titular. E, na altura, o Nuno Gomes, não sei se ele era titular. Era, porque ele Não, começou a ele- titular, não havia ninguém. O Pauleta estava suspenso e o Sapinto lesionou-se antes do jogo com a Então Inglaterra. não faço ideia quem foi que entrou. Portanto, o Sérgio Só Conceição, fui eu e o Paulo Bento que deixámos de jogar nesse jogo. Desse jogo. O Paulo Sérgio- também não jogou. O Paulo Bento não jogava sempre, foi Foi. como eu. Jogámos sempre e naquele jogo não. foi Costinha Vidigal, o meio campo, nesse dia. Vamos já Então, ver isso. o caso do Paulo Bento foi por um deles. Pois. Provavelmente o Costinha, porque o Costinha não estava a jogar a titular. Não estava. Mas Agora, no meu caso, já não me lembro. o Conceição, por marcar 3 golos à Alemanha, no jogo seguinte foi titular. Sim, mas eu joguei. Foi Sim. contra a Turquia, salvo erro. Foi Turquia. Agora, porque é que... Depois com a França, não sei. Só que a minha pergunta é, com a Turquia, se calhar o Conceição jogou a lateral direito. Provavelmente. E depois, com a França, se calhar jogou no teu lugar e o lateral direito voltou. Porque eu não sei quem era. Era o Abel Xavier? Era? Era o Abel Xavier. O da mão, sim. exatamente. Então, se calhar foi essa a nuance, Acho que era, não? sim. É possível, é possível. Não é? Abel Xavier, Conceição no mesmo lado. Confesso que estou a nunca buscar parei aqui. para pensar nisso. Não, agora é que estou Mas- aqui a pensar nessa... Sim, mas é uma possibilidade. É uma Tu possibilidade. entraste a meio da segunda parte ou num prolongamento? Não, foi na segunda parte. Segunda parte. Foi na segunda parte. A nossa equipa nessa tarde é o Vítor, a baliza, Abel Xavier, Jorge Costa, Fernando Couto e Dimas, Costinha e Vidigal, Sim, foi o Costinha que entrou provavelmente porque o Vidigal estava a jogar com dois o médios Alberto. mais defensivos, não é? Depois Sérgio Conceição, Rui Costa e Figo e o Nuno Gomes na frente. Então deve ter sido o Sérgio Conceição. E depois entrou o João, o Paulo e o Rui Jorge. Foram os três, o Paulo Bento e o Rui Jorge. Foram os três que saíram. Tinhas era que ver o jogo anterior com a Turquia para saber se o Sérgio jogou o lateral ou não. Vamos ver isso rapidamente também. Aqui no 0-0 Porque as é um- coisas Funciona. descobrem-se muito rapidamente. Eu não gosto muito de estar aqui agarrado ao telemóvel durante as entrevistas, mas Não, é bom. é para esclarecer. Claro. Portanto, contra a Turquia, jogo anterior, Vítor Bahia. Tem que ser o Sérgio Conceição, lateral direito. Pronto, não está aqui é mais ninguém. É isso. Sérgio Conceição, É Jorge aquela nuance que Costa, estavas a falar. Fernando Portanto, Couto e Dimas. Marcou 3 golos à Alemanha, tinha que jogar, não é? Tinha que jogar, Digo mas eu. ao mesmo tempo não podia tirar os outros. Exatamente. Não é? Exato. É isso mesmo. É isso Pois. mesmo. Teve que arranjar ali, foi o L mais fraco. O Abel Xavier. Portanto, Provavelmente. as novidades são o Abel Xavier e o Vidigal contra a França. Pois. Entrou o Abel e o Vidigal e saem o João e o Paulo Bento. Sim. É isso, é isso. E tens um lance muito bom. Que o Barthez defende para canto? A bola vai assim, vai assim. Não, acho que passou isto do Pois, poste. ok. O Abel Xavier tem lá uma cabeçada também tem. incrível. Uma grande Era defesa do Barté. Uhum. Vendemos cara a derrota,
Mas a França também era brutal, aquela seleção. Tu jogava muito. E o Zidane fez um jogo incrível contra Provavelmente Portugal. a melhor França de sempre também. Jogava muito. Sim, E esse torneio é muito bom. O jogo contra a Inglaterra, depois daquele 2-0 para 3-2. Esse campeonato da Europa foi muito bom. Pois foi. Mesmo as Muito bom pessoas, futebol. mesmo as pessoas nos estádios, sentia-se alegria nos estádios das pessoas. Aqueles que... Notava-se que as pessoas estavam ali num evento e estavam satisfeitas. Estão satisfeitas, sim. Eu senti isso. Rui, e depois do João, acaba o europeu, vai para o Sporting. Tens ideia, tens noção do impacto que a mudança do João para o Alvalade Claro. também provocou na imprensa, porque tu aí já trabalhavas, ou eu? Sim, Já trabalhavas no Record. Era sim. Lembras-te de acompanhar isso? Até tenho uma aposta com o João Querido Manha, era o diretor adjunto do Record, Sim. sobre o jogo de estreia, que era Sporting Farense. Eu não me lembro quem é que apostou o quê, mas era se marcavas ou não. Eu não sei se dizia que sim, ou era ele que dizia que sim. Apostámos Foi um fácil almoço. esse jogo. Foi a 10 minutos do fim. Foi? 1-0, gol teu. Apostámos um almoço. Olha, de cabeça do lado esquerdo. Vês? Do lado Já esquerdo. está. E apostámos Salvo um erro, foi almoço. o Acosta que ganhou a bola. O Acosta. Tipo aquele gol do Isaías, o meu terceiro gol. Sim. O Acosta ganha a bola e eu encosto, eu aproveito a segunda bola. Claro. Lembro-me disso. Dessa aposta. Porque nunca foi paga. Uhum. Eu não sei quem é que está em falta. Se sou eu ou ele, não me lembro. Mas sei que... Lembro-me disso, né? Que era... Aliás, esse verão foi muito bom. Foi o europeu. Primeiro foi Sporting campeão 18 anos depois. Depois Sporting foi campeão, o europeu, e Jogos a mudança Jogos do Olímpicos. João deve ter sido muito mediática na João altura. Pinto, Figo, Barcelona e Real Madrid, Jogos Olímpicos. Foi um verão em que o Record vendia muitos jornais, muitos mesmo. Porque havia muitas alegrias, havia muita mudança. Entusiasmo, não é? Havia muito entusiasmo. E portanto foi uma etapa espetacular do futebol e do jornalismo. Aqui agora já... Ficaste feliz com a Já não mudança se do diz. João E para... havia mais proximidade. Sim. Os completamente. jogadores passavam no meio dos jornalistas para ir para o treino. Claro, As eu condições lembro-me de- disso. As condições de trabalho, Eu por exemplo, João, de campos de treinos e isso, Benfica e Sporting, era muito diferente ou era parecido na altura? Mas não, o Sporting tinha o campo de treinos cá em cima. Para além do Alvalade tinha o campo de treinos, mas era só aquele. Sim. Era o único O Benfica tinha os outros, no caso do Benfica, tinha os outros todos cá em baixo, embora o Benfica treinasse mais no campo número 3, na altura. Era, sim. O 2 era onde é o atual estádio. Tinha mais, o Benfica tinha ali mais, mas o percurso até ao campo era o mesmo. Tinhas de passar no meio dos sócios, no meio dos jornalistas. Nunca tive o prazer de conhecer isso, mas o Rui deve ter... Tive. Tu para ir para os treinos passava no meio das pessoas. E era tranquilo ou de vez em quando... Tinha dias. Dependia do fim de semana anterior. Claro. Dependia um bocado disso. Mas havia mais proximidade, não é? Entre vocês e as pessoas que acompanhavam. Havia mais. Era tudo diferente, na verdade era tudo. Embora começou a haver diretores de comunicação, mais ou menos nessa altura. Foi mais ou menos, mas mesmo assim aquilo ainda era muito amador, eu lembro, quer em Alvalade, quer no Estádio da Luz, as pessoas se encostassem à parede do estádio, quase que ouviam as conversas no balneário. Impressionante. Os balneários eram daquele lado, não é? Impressionante. Era completamente diferente. João, eu comecei a trabalhar em full time nesta área em 2001 e lembro perfeitamente, era o Fernando Santos, treinador do Porto, e eu acompanhava muito Boa Vista e Porto na altura. E Boa Vista é campeão nacional nesse ano. E lembro perfeitamente que não sei se o João se lembra do campo de treinos do Estado das Antas, que ficava por trás. Sim. Havia um Campo pavilhão. número 2. O campo número 2, sim. Era lá que a equipa trabalhava quase O meu todos os primeiro dias. troféu é ganho nesse campo. Pronto. Foi aquele torneio que era infantil do Porto, Ok. que era feito nesse Olha, não campo. sabia. Isto foi uma bola extra, Foi então. foi o Fernando Gomes que me deu o troféu de melhor marcador. Espetacular. Espetacular. Esse torneio, por isso conheço muito bem esse campo. Só para dizer, portanto, que havia um percurso do relevado para os balneários e o Fernando Santos, todas as manhãs, saía do relevado e ficava a conversar com os jornalistas. Pois, sim. E criava-se uma ligação, não é? Mesmo as equipas, quando iam jogar, era nesse campo que aqueciam, não era no Estado das Antas. Era nesse... As equipas que iam, visitantes, iam, e o Porto também, o aquecimento era feito nesse campo. Não sabia. Tinhas que passar no meio das pessoas. Logo para ficar ali com um ambiente na década de porreiro. 90. Um ambiente porreirinho, logo ali. Passar Não é? no meio delas, com 2 ou 3 polícias. Incrível. Era tudo diferente. Completamente.
Rui, desculpa, roubei da bola. Não, sim, então mas... lembro-me da primeira época e lembro-me muito melhor da segunda, né? Que é a parceria com... Primeiro era para ser João Pinto Nicolai e depois acabou por ser João Pinto Jardel. Lembro que o início até não foi, dessa época não foi nada de especial, porque se é verdade que o Sporting ganha ao Porto, em casa, com gol do Nicolai, mas depois perde com o Bolonenses. Para ele, do lado esquerdo. A sério? Boa. Foi o Nicolai que marcou de cabeça, Cheio de cabeça, yeah. E o Jardel não estava nessa altura? Não estava, porque o Jardel vem à quarta jornada, salvo erro. Em Leiria, com o Mourinho. União Sporting. União de Leiria de já Mourinho. não sei precisar, mas sei que ele veio depois. É que o Sporting começa muito bem com o Porto, depois perde 2 jogos com o Bolonenses, 3-0, no Restelo, e depois em casa com o Alverca, 0-1. Tenho essa ideia. É possível, sim. E depois na quarta jornada, eu lembro-me que o Sporting vai a Leiria, a estreia do Jardel, que marca de penalti, mas lembro de uma imagem, e acho que o gol do União é do Silas, que é um grande pontapé fora da área, um grande golo. Lembro que há uma imagem, o União com 10, o Sporting com 11. União a fazer um pressing fortíssimo, e há um remate de alguém, se cá foi do Silas, a bola bate numa defesa do Sporting e vai para fora da área. E a câmara acompanha a bola e não se vê ninguém do Sporting. Estavam todos dentro da área a defender o empate contra 10. E eu a pensar, bem, porque de facto era a união do Mourinho, portanto já aí também demonstrava não ter medo, não é? 1-1 não é nada, vamos ganhar. E foi o início do Jardel. E pronto, eu não sei como é que foi o início do Jardel no Sporting, se foi tranquilo, se não foi. Se castiga, não me lembro muito bem. Sei que ele veio, já entrou, o campeonato já tinha começado. Já, sim. Mas não me lembro muito bem em que jogo é que foi. Estás-me a dizer agora que foi em Leiria. Mas eu nem sei se ganhamos esse jogo ou... 1-1. O início não foi muito bom. Nada. Depois disso, já com ele já foi... Sim. Como é que era o Boloni já agora? O Boloni era muito rígido no primeiro ano. O que é isso? Rígido é o quê? Há muito... Para já, eu tive as piores pré-temporadas fisicamente que eu tive pior foi com ele. Nunca corri tanto na minha vida. E durante tanto tempo. Mas a verdade é que nós sentimos bem durante o ano inteiro. O primeiro ano, então, foi brutal. Abrandou no segundo ano o Boloni. Sim, sabes que o Sporting ganhou esse ano e o segundo ano já não é novidade, não. Os jogadores, ele já começou a ser um bocadinho, embora a pré-temporada tenha sido parecida, ele já foi amolecendo mais. E foi a pior coisa que ele fez. Foi ir amolecendo. Na verdade, acontece isso com todos. Não é só com o Boloni. Ele, enquanto foi rígido e incutiu aquele espírito e aquela disciplina, a coisa funcionou. No ano a seguir já facilitou mais e a coisa já não correu tão bem. Lembro-me, porque metade dessa equipa de Sporting jogava na seleção. Eu vi Rui Jorge, Barbosa, muitos portugueses. Tu, Sapinto. Se bem que Sapinto estava lesionado. O Viana. O Nelson. Quaresma. O Guarda-Redes. Nelson, o Tiago. Guarda-Redes. O Beto. O Beto, exatamente. Sim. O Rui Bento também estava. O Rui Bento, é verdade. Sim. Estava quem? O Paulo Bento. O Diogo Paulo Matos. Bento. Eu esqueci-me do Paulo Bento. O Diogo Matos. Aliás, a equipa... Diogo Matos, o médio. O meio campo era Paulo Bento, Rui Bento. Depois o Quaresma, o Viana. Depois veio o Cristiano. Sim. Eram muitos portugueses. E de seleção. De seleção. O João faz ideia qual foi o jogador que ao longo da sua carreira sénior mais vezes esteve ao seu lado em campo como colega de equipa? Como colega de equipa? Eu pus aqui o top 5 só para... Boa. Mas tem a ver com formação, seleção... Não, portanto, futebol sénior. A partir de que o João é sénior, qual foi o jogador que teve mais vezes ao seu lado em campo como colega de equipa? Que mais vezes partilhou o relevado consigo? O Nuno Gomes. Nuno Gomes não aparece no top 5, sequer. Foi o Paulo Bento. Mas o Paulo Bento foi para o Oviedo depois. Tem 197 jogos ao seu lado. Benfica e Sporting, não é?
e seleção. Pois foi, Benfica, Sport e seleção. E seleção. E por acaso pensei nele, mas achava que, como ele foi para o Oviedo depois do Benfica, achei Por acaso que é uma não. ferramenta que temos aqui que é gira, conseguimos facilmente ver. Portanto, foi o Paulo Bento. Posso lhe dizer o top 5 então aqui? E depois o João diz qualquer coisa sobre esse jogador, se não se importar. Paulo Bento é o primeiro, 197. O segundo é o Hélder, O Hélder, sim. O Hélder Cristóvão. 177. Benfica e seleção. Exatamente, Benfica e seleção. O terceiro, o Preudome, 166 jogos ao seu lado. Foi no Benfica. Foram muitos anos. Foram muitos anos no Benfica. Foram 3 anos ou 4? 5, acho que o Perradão é 94 ou 99. É o ano do, É? É. coincide com o Penta do Porto. Quando eu entrevistei o Preudome, até Pois. falamos sobre isso. Sim, sim. O quarto é o Paulo Madeira, Paulo Madeira, 142. E o quinto, o Rui Costa, presidente Rui Costa, agora. sim. Eu pensei no Rui, só que ele também foi para a Fiorentina, não... Foi os dois que associaram, o Nuno Gomes e o Rui Costa. Provavelmente como foi para o Oviedo também achei que não podia ser. Mas sim, mas tem lógica, sim. E se O puderes Michel é uma surpresa para mim. Michel. E se incluir Até das pensei que ele camadas tinha jovens, estado menos tempo. se calhar o Palmadeira é o primeiro. Pois, camadas jovens não Não temos. Paulo Madeira, sim. São contemporâneos, não é? E o Rui Costa Pois, também. também. Sim, sim, sim. Ele e o Rui. É. Mas o Hélder também faz sentido. Seleção e Benfica há muitos anos também, não é? Sim. O Hélder. Por acaso entrevistei agora o Hélder a propósito de Newcastle, Pois foi. há pouco tempo. Ó João, estamos nos últimos 10 minutos da conversa, que já vai longa, mas está a ser espetacular. Espero que esteja a gostar também. Sim, estou a viajar no tempo. É esse o espírito do Viajar. destino de saudade, Exatamente. como o nome indica. Ser campeão no Sporting foi muito diferente de ser campeão no Benfica, ou seja, a mentalidade dos clubes eram diferentes, ou dos Não, balneários. eu acho que há uma coisa que é comum. Quando és campeão, seja onde for. E depois fica o sentimento de dever cumprido. Acho que é um bocado isso. E as memórias ficam quando... As principais memórias são sempre aquelas que tu ganhas. Eu hoje, durante a entrevista, falei não sei quantas vezes da formação, porque foi na formação que eu ganhei muito e vivi muitos dias felizes. Não é? Por isso nós vamos sempre buscar... Claro que vamos buscar aqueles mais tristes e não sei o que, mas vamos com muito mais facilidade buscar aqueles que a gente ganhou, Claro. e conquistou do que todos os outros. Claro. E por isso ser campeão num lado ou outro é sempre campeão. Obviamente, é sempre importante. É quase a mesma coisa que há bocado perguntaste-me qual era a seleção que eu gostava Sim. mais. Era impossível de escolher entre uma ou outra, porque já éramos embora fosse escalões diferentes ou idades diferentes, pouca, mas acabávamos por ser todos ali, estávamos todos à procura do mesmo sonho. Não é? Era difícil escolher. E aqui, repare, eu ganhei a Taça de Portugal no Boa Vista, ganhei uma Taça de Portugal no Boa Vista, tendo o percurso que o Boa Vista teve na altura, é incrível. Fantástico. E fiquei em terceiro lugar no campeonato nesse ano, que era uma coisa difícil de acontecer no campeonato claro que sim. naquele tempo. Depois, no Benfica foi a primeira vez que eu fui campeão nacional. Não é? Tudo aquilo que implica ser campeão, a conquista, a tua afirmação, a alegria, o envolvimento de todas as pessoas, uma coisa nova para ti, não é? Porque no Boa Vista passar para o Benfica é uma coisa brutal. Não é? Depois de tudo aquilo que se passou na minha carreira, com aquilo que eu passei com o Vale Azevedo, ser campeão, quando as pessoas pensavam, provavelmente há muitas delas, que eu já estava a acabar, e ser campeão no Sporting foi, no fundo, foi sempre reconquistas, né? Foi sempre conquistar, havia sempre um motivo. Uhum. Havia sempre, por um motivo ou por outro, havia sempre um motivo para, e esses títulos vieram nas alturas que foram importantes para mim. E é assim que eu considero. Sendo que aí 2002 foi uma coisa que não conquistaste no Benfica, que é a dobradinha. Sim. Campeonato e taça no mesmo ano. Foi. Portanto, é um upgrade, não é? Taça, foi um ano muito complicado, muito duro para mim. Foi uma altura complicada para mim e que acabou, o resultado final foi positivo. 2002, ano de Mundial. Mundial na Coreia. Ano de Mundial. Verdade. Novamente com António Oliveira, que foi o treinador do Europeu 96. 96. Era o mesmo António Oliveira? 6 anos depois? Por acaso acho que não. Mas se me perguntares as diferenças, não te sei dizer.
mas acho que o António Oliveira de 96 pareceu-me uma pessoa mais equilibrada do que o de 2002. Não sei porquê. Não te consigo explicar porquê, mas pareceu. Ele depois já tinha ido para o Porto, não é? Para o Porto, Betis, julgo eu, e depois volta à seleção. Não sei se foi Sevilha. Ele foi para Sevilha, não sei se foi para o Betis ou se foi Sevilha. Betis. Nem sequer começou a época. No Betis. Sim, não, só fez a pré-época. Talvez isso, sim. Agora estou a pensar. Mas, e também a sociedade do futebol também mudou bastante, de 96 para 2002. Não? Sim, já começamos. Divisão dos quartos já não há, não é? Os quartos já são individuais. Os jogadores já ficam em quartos individuais, a partir de 2000. E porquê essa mudança? Porquê ficar em quartos Porque sozinhos? Tudo foi crescendo. Na verdade, tudo foi crescendo. A Federação Portuguesa de Futebol, sempre que se apura por uma grande competição, há um cachê que a FIFA ou a UEFA dão. E nós, naquela altura, nós tínhamos muitos jogadores a jogar fora, sabiam o que é que se passava nas outras federações, quais eram as condições que as outras federações davam aos jogadores. Okay. Nós começámos a tomar conhecimento, um maior conhecimento daquilo que se passava no futebol internacional. Claro. E trouxemos aquilo que era melhor, que fazia as seleções crescer. Nós, por exemplo, não foi só os quartos individuais, nós começámos a exigir um fisioterapeuta, que não havia. Nós tínhamos um enfermeiro ou 2 enfermeiros, o máximo. Não é? Nós tínhamos um massagista e um enfermeiro. Nós pedimos um fisioterapeuta. Hoje tens 6. Ui. Para teres uma noção. Pois. Nós exigimos, a nossa exigência foi um fisioterapeuta e começar a ficar nos quartos sozinho. Uma questão de privacidade. Isto mudou tanto em 20 anos. Já tens pessoas... E já agora, nutricionista? Já havia em 2002? Não, nessa altura não. Tínhamos cozinheiro, mas não era o cozinheiro que fazia a escolha daquilo que nós íamos comer. A emenda, não é? Era o médico, mas como também não era especializado, não era nutricionista. Não? Agora também temos. Claro. Agora há Imagino. tudo. Agora temos isso. Sim, e o João consegue comparar muito bem essas coisas, porque está na Federação todos os dias e conhece muito bem a realidade atual. São tempos diferentes. Parece que foi ontem, mas são tempos completamente diferentes. A minha geração e outros que veio atrás da minha geração foi confrontada com a mudança e a grande mudança. Percebes? Claro. A minha geração ajudou a mudar, a começar a mudar. Não é? E depois as outras vieram sempre reforçando a mudança. E isto foi tudo... É como a tecnologia, não é? Sim, sim. Hoje uma coisa que é o último grito, amanhã já não é e já veio outra coisa sim, que já... Sim. Foi assim sucessivamente. E já agora, de 96 para 2002, por ser o mesmo selecionador, mudou alguma coisa em matéria de falar do adversário, do conhecimento do adversário para vocês antes do jogo? Sim, hoje em dia, antigamente para analisares um adversário tinhas que ver o jogo quase todo, numa cassete de vídeo. O quê? Todos numa sala a ver o jogo? E depois apareceu alguém que fazia cortes e cortava algumas coisas, mas não era... Tu hoje em dia... A equipa vai com tudo cortado. Ou seja, enquanto já não precisas estar 1 hora, 1 ou 2 horas só ver aqueles em frente ao ecrã. 4. Nós com o Carlos Queiroz passamos horas em frente ao ecrã a ver os nossos adversários e às vezes os nossos jogos. Mas nunca tinha acontecido aquilo. Era novidade na altura. Não é? Hoje em dia tu tens 15 minutos para ver, às vezes 10 minutos e falas um bocadinho com aquilo que estás a ver na imagem. Ou seja... Já tens as bolas paradas, já vais espalhando. Hoje fazes uma coisa, amanhã tratas das bolas paradas, treinas, ou seja, já há aqui uma conjugação de coisas, de situações. Agora, tudo que seja, todo o discurso ou toda a palestra que seja acima de 20, 25 minutos, o jogador já capta pouco. E vocês passavam horas a ver vídeos? Era impossível, não é? 2 horas numa sala escura, olhar para o ecrã, às vezes ele a falar, aquela voz quase que adormecia, não é? Imagino. Por isso, mas foi assim para a Arábia Saudita, foi assim para o Mundial de Lisboa. E resultou. João, esse Mundial de 2002, obviamente, era um Mundial que nós tínhamos... Tudo correu mal. Tínhamos grandes expectativas e as coisas não correram bem.
E acabou da pior forma para mim. O João teve 81 jogos pela seleção e não merecia ter-se despedido da seleção dessa maneira. Mas foi o que foi. Não, tenho pena que tenha sido assim. Errei, tenho pena de ter tomado aquela atitude, mas foi no calor do momento. Lembro que um coreano fez uma entrada mais dura, o João... Foi uma reação de um coreano sobre um colega meu. Vai lá quase para vingar-se, digamos assim. Nós estávamos sobre uma pressão muito grande, nós tínhamos perdido com os Estados Unidos. Depois ganharam a Ganhámos a Polónia, mas precisávamos de ganhar... disseram-nos que precisávamos ganhar aquele jogo, mas a verdade é que não tínhamos. O empate... Naquela altura a Polónia já estava a ganhar 2-0 aos Estados Unidos. Verdade. E não precisávamos daquela tensão toda, não sabíamos, estávamos lá dentro a jogar e não sabíamos. E aquilo foi tudo um desenrolar de coisas que acabou. E eu tive se o coreano não entra de uma forma que eu acho que não devia ter entrado para um colega meu, eu não tinha tido tomado aquela reação. Percebes? É que nem foi sobre si, foi sobre um colega seu. Eu nunca na minha vida fiz uma entrada como aquela, por exemplo. Eu já estive a ver alguns jogos meus, não me lembro de alguma vez ter feito um carrinho como fiz naquele dia. Na verdade, não se conta-se pelos dedos de uma mão a quantidade de vezes que eu fiz carrinhos para desarmar alguém. Mas naquele dia aconteceu. E a sua reação já tinha a ver depois com essa tensão reação anterior? Sim. A minha reação, eu fui expulso, não foi por aquele soco que dizem que eu dei. Não, foi o carrinho. Foi a entrada. Foi a entrada. E tipo pena, porque porque ainda por cima era um campeonato do mundo em que se estava a compor, podia-se compor para nós, porque as grandes seleções tinham saído. É verdade. Mas por isso correu mal a França, por exemplo. A França foi a pior de todas, na verdade. Sim. Perdeu todos os jogos, não marcou nenhum golo, verdade. Uma super equipa. Por isso, a Argentina também tinha sido eliminada. A Argentina também foi, exatamente. A Argentina tinha sido eliminada. Foi um campeonato. O Brasil, na verdade, teve o percurso até à final relativamente fácil. É verdade. É assim que se ganha as coisas. Na altura, o João foi suspenso que 6 meses. 6 meses, depois dos 6 meses estávamos nas férias, não é? Depois, 2 de pena suspensa, acabou por ser 2. Ok. 2 meses, na verdade. Começa a jogar um bocadinho mais tarde nessa época no sim, Sporting. Sim. No Sporting. Acho que em novembro, dezembro. Eu acho que foi outubro, até. Outubro? E até marcas ao Valenço, né? Sim. Na estreia, na reestreia. Não sei se foi de cabeça. Foi. Isto vai sempre ter aos seus golos de cabeça. E de que lado o cruzamento já agora? Foi do lado direito. Desta vez bateu certo. Direito. Ok. João, estamos quase com 2 horas de conversa, portanto... Estamos 2 horas? Está ali 1h57, tu não deixa de mentir, portanto está espetacular. Vai ser difícil cortar. Não é para cortar nada, isto aqui, aproveitamos tudo. João, não queria deixar de falar, obviamente, até porque, infelizmente, deixou-nos recentemente o Jorge Costa. Foi o seu último treinador no futebol profissional. Ou estou a fazer mal as contas? Em Braga. Não foi com o Jorge que acaba, o João? Não, foi com o Manuel Machado. Ok. O Jorge provavelmente foi o penúltimo. Acho eu. Foi. Eu primeiro, uma vez eu estava na cidade do futebol e alguém me disse: o Jorge Costa estava a viver em Cascais e eu não sabia. Vivia perto de mim e eu não sabia. Ele tinha estado no Gabão, acho que foi. Sim. E depois, quando veio para cá, acho que ele estava a viver em Cascais, perto de mim, e eu não sabia. Mas alguém me disse que ele depois, primeira vez que lhe deu o ataque cardíaco, assim. ele estava em Lisboa na altura e estava no hospital em Carnaxide, não sei, já não me lembro o nome do hospital, em Carnaxide. E eu saí da cidade do futebol e fui lá vê-lo. E disse: então pá, o que aconteceu e tal? Tens de deixar de fumar. Disse: tabaco. Pá, já não fumo, agora já vou. Agora já disseram para ir dar umas caminhadas ali, não sei o quê. Disse: pá, tu vives ao pé de mim, nunca me disseste nada. Pá, eu estava a passar um período também não era um período fácil da vida dele. E pronto, e depois íamos falando, trocávamos umas mensagens. Entretanto, faleceu o nosso amigo João Oliveira Pinto. Exatamente. Que também tivemos ali. Ele mandou uma mensagem depois do funeral do João, e não sei o quê, uma coisa que me tocou, e depois foi ele. Foi muito duro. Foi muito duro. Não queria acreditar. Quando me disseram, eu ouço a notícia
em que ele deu-lhe o ataque cardíaco e que ele estava com o prognóstico muito reservado no hospital. Quando isso aconteceu, eu achei que já estava... Se não foi naquele momento, não era no percurso até o hospital que eles podiam resolver, que eu tinha um mau pressentimento. E depois foi o que aconteceu. Foi muito, ainda hoje é. Muito duro, muito duro. É olhar, eu já tenho 54 anos, o Jorge tinha 53, quase a fazer 54. Não somos uma geração muito antiga, quer dizer, não, na minha geração já foram dois, e tu começas dois amigos meus muito próximos, que me marcaram a minha infância, que me marcaram claro que sim. Tudo, e é muito duro, E penso muitas vezes nisso, por acaso, penso muitas vezes nisso. O João e o Jorge são dois jovens que infelizmente tiveram... E as viagens que nós fazíamos, as histórias que vocês têm, as para memórias. Lisboa e comboio, é das coisas que mais marca os estágios e sobretudo o início das viagens que íamos do Porto para Lisboa, aquilo que fazíamos quando chegávamos a Lisboa. Ele vinha do Foz, também tinha chegado ao Porto. Ele começou a fumar nessas viagens, com 16 anos. Eu disse-lhe, eu já fumava nessa altura. E eu dizia, pá, não te metas nisso, deixa isso é um vício do caraças, depois é muito difícil. E não sei, pá, mas naquela altura, miúdos, era... E ele voltou continuou a fumar, nós íamos para o bar do comboio fumar, que era um único sítio onde se podia fumar. E pronto, é dessas coisas que eu mais... Até mais do que os jogos, na verdade, até mais do que os jogos. Vocês privaram tanto tempo fora do relevado, não é? Foi muito. Era o João e os jogadores do Porto. Tem muitas conquistas juntos. O nosso projeto de vida era praticamente o mesmo. Era o sonho de conseguir ser alguém. Depois fomos adversários muitas vezes. E o Jorge era uma... Aliás, quando eu partilhava o quarto com o Rui Costa, o Jorge era o terceiro elemento no quarto. Estava-se bem convosco, não é? Às vezes ficávamos lá os três. Espetacular. Eu tenho uma memória desse Sporting 1-0 ao Porto no Nicolai, muito, muito forte na memória, por acaso. E quando, não sei se foi aqui ou se foi na RTP, pouco depois da morte de Jorge Costa, perguntaram-me o que é que a minha memória, e eu raramente o vi jogar ao vivo, porque era do Porto, e a minha estreia foi no Dragão, portanto já não apanhei o Jorge Costa. Mas lembro-me desse Sporting Porto, há uma falta à entrada da área dele sobre ti, que é uma gravata assim, uma coisa criminosa. Ia-me partindo ao meio. Tu não me lembro. E tu, eu comecei a mandar bem com ele e disse, então tu disseste que ias para ali e depois querias que eu te deixasse passar pelo outro lado. Foi o que ele me disse. E tu no relvado, tipo, fizeste assim, o Jorge Costa a protestar com o árbitro, e depois tu a falar com ele e ele desfez, ele riu-se, não é? Como quem diz. Tu fazes conta que vais para ali e vais para o outro lado e querias que eu te deixasse passar. E o Jorge acaba-se a rir. Acaba-se a rir. E ele estava furioso no quadradinho anterior, né, com o árbitro. E a falta, como é que é possível ser uma falta? E tu no chão, tipo, olhar para ele fazia parte da estratégia. Isto não é falta? O Jorge, não sei se o João concorda, só mesmo para acabar esta parte do Jorge, depois tens a última pergunta. Eu tive o prazer de privar um bocadinho com o Jorge há não muito tempo e estava a falar com ele e não me parecia a mesma pessoa que eu tinha visto como defesa central. Não tinha nada a ver. Sereno, não tinha nada. Bem humano. Mas não era só ele, mas sim, as pessoas tinham uma ideia dele. O Fernando Couto era a mesma coisa. Mas há muitos jogadores assim. O Moser também era terrível dentro do campo. Cá fora era extraordinário. O Moser era terrível também. Há muitos jogadores assim. Mesmo o Paulinho, a mesma coisa. O Paulinho, fora de campo também era... Havia muitos assim. Olha, outro que era muito difícil dentro do campo, o Filipe. Jogou no Sporting, foi campeão do mundo comigo em Riad também. Que agora é Filipe Ramos. Está na federação ainda, o Filipe. Está. Era terrível, dentro do campo era terrível. Somos amigos, sempre fomos amigos. Mas no campo era dos piores. Curioso. Era dos piores. O Peixe, talvez. Mesmo nos treinos e tudo. Desde que és adversário, não importa, podia ser a mãe ou o pai ou qualquer coisa.
O peixe também devia ser Sim, mas o Filipe ainda era pior. Pior. O Filipe era pior. Era terrível. Rui, última questão, para acabarmos bem com o João. Tem a ver mas era muito bom jogador também. Bom jogador, também, muitos deles, quem outra bola colava no pé, a maior parte deles que nós estávamos aqui a falar, tecnicamente eram muito bons jogadores. Muito bom, sim. E fizeram carreiras interessantes. O João Oliveira Pinto era muito bom, tecnicamente. Exatamente. Muito bom jogador também, tecnicamente. Verdade. Coisinho, desculpa. Então, vamos lá. Não tem a ver com uma conversa durante a boleia sobre o João termos chamado a atenção que ia fazer 20 anos porque acabou a carreira, não é? Sim, no próximo ano. Exatamente. E a minha pergunta é, nesses 20 anos, alguma vez viu um jogador parecido consigo, um João Vieira Pinto, 1,71 m, que marcasse gols de cabeça? Olha, que fosse... inicialmente eu achei o João Félix, na altura que aparece no Benfica, tinha algumas coisas que eu identificava que era mais ou menos o tipo de jogo que eu fazia. E era aguerrido também quando ele entrou. Ele agora está mais soft, está mais elegante, mas a forma como ele via o jogo, a ocupação dos espaços, enfim, uma série de coisas. E agora vejo no miúdo, no Mora, muitas semelhanças também com aquilo que eu fazia. Que ele também aparece para finalizar, aparece na área, mas aparece para construir, lê muito bem o jogo, é esperto, é inteligente e esperto ao mesmo tempo. O jogo de cabeça falta-lhe ali um bocadinho, provavelmente, mas sim, okay. De repente... O João Félix e o Rodrigo Mora. Sim, e o Mora se calhar mais até. Há mais uma hora. Curiosamente, não sei se estás lembrado, Rui. Perguntamos ao António Folha quem é que se parecia com o Rodrigo Mora e ele disse logo João Vieira Pinto. E a Leni Tchev na altura. E disse-me João Vieira Pinto. Houve um treinador dele na seleção, não sei quem foi, que me disse que ele era igual a mim. Ele a jogar, parecia que estava a ver a ti a jogar. Já não me recordo quem foi. Eu depois vi-o a jogar, agora mais vezes, não é? Claro, sim. Sim, de facto tem algumas coisas características que eu tinha, assim. Aqueles que eu tenho estado a ver, que eu me lembro, eram estes dois a ideia que eu tenho de mim próprio, um bocadinho aquela. Só mais uma coisa já agora. Claro. Com tantos títulos mundiais, tantos, 2, mas... é aqueles que Portugal tem. O João Pinto teve agora nos 2. Sub-17. Agora sub-17, é verdade. Mas nenhuma final europeia por clubes. Isso é uma mágoa? Eu tive, ainda havia a Taça das Taças, estivemos perto das meias finais, que perdemos com o Parma. Sim. Ganhámos na Luz e depois perdemos com o Parma em Parma. Exato. Na verdade, ganhámos 2-1 e perdemos 1-0 e podíamos ter passado... e podíamos ter ido à primeira final europeia, que era a chamada Taça das Taças, que acabou. Depois disso, se não foi nesse ano, no Benfica dificilmente era possível, porque depois aquilo, nem a nível nacional, tornou-se muito difícil a nível nacional, muito menos internacional. Depois no Sporting, também a Liga dos Campeões, naquela altura, o Sporting participou na Liga dos Campeões, mas naquela altura era a fase de grupos, a Champions mudou, alterou, e tinhas os Galácticos, que se apanham os Galácticos, ficas pelo caminho, obviamente, não tem... Portanto, a experiência do Sporting na Champions não era assim tanta, não, claro. Como... O Sporting chega à final da Taça UEFA em 2005, tu sais no ano anterior? Sai no ano anterior, sim. Okay. Sai no ano anterior. Sai em 2004 e o Sporting vai à final da Liga Europa, salvo. Ok, pois. João, muito obrigado por esta visita. Um gosto. Foi uma enorme honra recebê-lo aqui no 00. 2 horas. E um prazer. Isto passou a correr, obviamente. Obrigado, igualmente. As maiores felicidades para si e para a sua família. Igualmente. Muito obrigado pelo convite. Temos que celebrar os seus 20 anos no próximo ano. 20 anos de final de carreira. Não é verdade, fazer os 20 anos. Reviver outra vez aqui. E passar pelo mesmo. Exatamente. Já não peço outra coisa. Mas e parabéns pela obrigado pelo convite. Pela brilhante carreira. De facto, obrigado. foi
Nós dizemos muitas vezes aqui que gostamos de trazer aqui os nossos heróis de infância e adolescência, e o João é claramente um deles. Obrigado. Espero que tenham gostado. Rui, obrigado. Contigo já sabes, para a semana cá estamos. Cá estamos, sim senhor. Na próxima quinta-feira, o Destino de Saudade volta com mais histórias, com mais convidados, mas já sabe, para assistir a esta entrevista com o João Vieira Pinto, no 00.pt, Spotify, YouTube, está tudo lá. Um abraço a todos, até à próxima semana.